Gente, quero falar de um assunto tão interessante hoje, caráter. Só que para falar de caráter, eu preciso falar sobre ética e moral. Quem gosta de ler já deve ter visto ou assistir vídeos de filosofia, já deve ter visto uma explicação interessante de Clóvis de Barros, quando ele fala certinho o que é ética e o que é moral. Moral é aquilo que eu faço, mesmo não tendo alguém vendo. É o que eu mesmo decido fazer, sem que seja necessário outras pessoas estarem vendo. Um exemplo bom de moral, a minha conduta desde criança, daquilo que eu aprendi. Um exemplo bom de moral, eu vou falar de mim mesmo. E meu irmão, meu irmão pode comentar sobre esse vídeo. Quando nós tínhamos cerca de 5, 6 anos, 7 anos, não lembro. Era uma época em que a gente podia andar pela rua sem tanto medo, igual hoje que a gente não deixa as crianças. E nós íamos para a escola sozinhos, cerca de 6, 7 anos mais ou menos. Não, acho que não chegava a ter 8 anos, por aí. 7, 8 anos, eu acredito. E nós íamos para a escola sozinhos, em um grupo de crianças. E era eu, meu irmão, e nós tínhamos mais 3 irmãos por parte do meu padrasto. Padrasto. Nossa, eu falei padrasto. E então, nós passávamos na feira. Você quer ver um bom exemplo de moral? Quando passávamos na feira, nós não tínhamos dinheiro para comprar fruta. E o combinado era, cada um pegava uma fruta na feira. Então, eu passava pela feira, pegava uma, meu irmão pegava outra e assim, nós éramos em 5 crianças e todo mundo tinha fruta e ninguém pagava. Isso é moral. É o que você faz, mesmo sem que ninguém veja. E a verdade é que, na moral, você escolhe o que fazer com a sua vida sem ninguém ver. Clóvis fala sobre Platão, que explica bem sobre o que é moral e ética. E ele fala de um homem que teve o direito, era um cidadão de bem, cidadão de gente boa, muito amado pela sociedade, mas ganhou um anel que deu o direito de ele ser invisível. E a partir do momento em que ele ganhou o anel e pôde ser invisível, ele pôde fazer da vida dele o que ele quisesse, sem que ninguém visse, e fez todas as atrocidades, porque ninguém sabia que era ele, ninguém estava vendo. Então, um bom exemplo de moral é o que eu faço quando ninguém vê. No entanto, a ética já nos leva a um conjunto de regras. Um exemplo, você vai passar um trânsito, você vai passar uma velocidade muito grande, a ética não vai te permitir, porque ali tem um radar, uma câmera que não vai deixar você passar daquela velocidade. E as leis, né? Um exemplo bom de ética, eu sou da enfermagem, nós temos coisas que a gente não pode comentar com o paciente, porque a ética não nos permite comentar. A moral poderia nos dar essa condição de falar. Eu poderia falar o que eu quisesse, porque é o que eu faço com a minha vida. Mas dentro da ética, isso teria consequência. Um exemplo, um paciente que está com um câncer ou alguma doença que o leva, que seja terminal, alguma coisa que o doutor não queira falar ainda no momento, queira reunir a família para falar. Eu, de acordo com a ética, não posso chegar no paciente e falar, viu, você sabia que você vai morrer? Porque, eticamente falando, eu estaria descumprindo uma lei e poderia arcar com as consequências por causa disso. Então não é assim, a ética e a moral são bem diferentes. E o que isso tem a ver com o caráter? Ética é uma coisa, caráter, moral é outra. O caráter é o conjunto dos dois, é o que você é, a sua pessoa, dentro e fora da moral e da ética. O caráter é o que você já nasce com ele. O meu caráter decide o que eu quero fazer da minha vida. Um exemplo de caráter, o caráter pode mudar? O caráter da pessoa pode mudar? Ela tinha uma moral de fazer uma coisa e de repente o caráter dela muda. Um exemplo disso vamos citar um fumante. Um fumante, eu não sou fumante porque moralmente a minha mãe ensinou desde criança que fumar é errado para a sociedade, para a minha saúde. Eu não fumo porque a minha mãe me ensinou assim. Ela sempre foi fumante e uma única vez que eu peguei um cigarro, ela bateu na minha boca e falou que era errado. Eu nunca mais fumei. Por quê?
não fazia bem para a saúde e foi a forma como ela me ensinou. Mas eu poderia fumar. E se de repente eu vou em um ambiente, um exemplo, a igreja, e eu aprendo, eu sou uma fumante e aprendo sobre o cigarro ali. O meu caráter pode mudar, eu poderia ser uma pessoa que gostava de tal coisa e de repente não gosto mais. E isso eu quero dizer mais para personalidade. O cigarro é uma forma de explicar de um jeito simples, mas a sua personalidade ela pode mudar. De repente, você era uma pessoa que agia de um jeito e de acordo com o seu aprendizado, você age de outro, independente da ética e da moral. O seu caráter pode ser você estando sozinho ou você com regras, porque a ética te dá medo, a ética faz com que você siga padrões. No entanto, o caráter você vai ser moralmente uma pessoa e eticamente a mesma pessoa. A forma de falar bem, esse livro fala sobre Jesus, o caráter de Jesus. Uma pessoa que negou a si mesmo e fez aquilo que Deus havia designado para que ele fizesse aqui na terra e teve um caráter ímpar, né? O exemplo de Jesus é para que aprendamos sobre o caráter, um bom caráter. Espero que tenha ficado claro sobre ética e moral e caso alguém tenha mais alguma dúvida sobre isso, estudaremos mais, porque é um assunto bem interessante. Eu adoro falar de ética e moral. Então, daqui a falar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode fazer. Na nossa época em que nós pegamos a fruta por uma necessidade, será que se tivesse uma câmera como hoje, que sempre tem alguém filmando, será que a gente pegaria? Será que, eu não sei se da sua época era assim, quando existia barzinho e tudo mais, as crianças pegavam chiclete, pegavam as coisas assim que não as comprometiam. Será que hoje elas pegariam? A ética